Gravar sempre em duas partes. Mesmo que a gente toque direto nas próximas, eu vou pegar esse hábito de cravar aqui, porque fica mais rápido, 2 vídeos menores. Fazia subir depois no YouTube. Vocês viram que agora tem um levantar mão aqui? Alguém já testou? O que funciona? Alguém levanta essa mãozinha aí, por favor. Só para ver como é que fica. Valeu, obrigado. É só visual. Acho que se eu tiver aqui na apresentação, eu não vejo. Tá. Então ele só fica. Perceberam que a mão levantada aqui, quando está na apresentação, não vê? Ó. Então teria que estar aqui. Aí teria que estar trazendo. Não compartilhar a tela, só a janela. Mas tá bom. Vamos seguir, obrigado. Vamos seguir com. Precisou, só me acionar aí, tá? Vamos voltar lá. E aqui então a gente entra agora nessa outra metodologia, né? Método ágil, chamado Design Thinking. Olha só, eu ia perguntar, mas está escrito aí, né? Então não tem muito sentido eu perguntar, não. Quando a gente fala em Design Thinking, né? A gente tem um hábito, né, de tentar fazer uma tradução, né, do inglês para o português, para a gente tentar pegar alguma coisa, e até isso que dificulta a gente aprender idiomas, outro idioma, qualquer que seja ele. Inglês é sempre uma pedra uma pedra no sapato, né? Mas para qualquer idioma, a gente tenta fazer traduções, e é isso que atrapalha o desenvolvimento. Qualquer palavra que a gente pega, a gente quer traduzir, a gente quer fazer um canal, né? Vamos fazer aqui, a gente pega a palavra no idioma, então vamos falar aqui no inglês, a gente ouve, a gente traduz para o português, né? Aí a gente, na tradução do português, a gente cria uma resposta em português, depois a gente traduz para o inglês, e aí depois que a gente exprime, né? Que a gente fala, vamos dizer assim. Olha só o que a gente fez. Enquanto que se preconiza, né? Os estudos, né? Se a gente ouve inglês, você tem que entender, né? No próprio inglês, bolar sua resposta no próprio inglês e falar, sem fazer esse processo aqui. Né? Então, por que eu fiz essa historinha toda aqui? Quando a gente fala em design thinking, a gente tenta logo traduzir, né? Design, desenho, projeto, thinking, pensar, do pensamento que vem de thinking em inglês. Pensamento de design, ou pensar como design, alguma coisa assim. Mas vamos ver o que esse camarada aqui, que é o idealizador, né, que ele fala, né? É uma abordagem centrada nas pessoas, que usa ferramentas dos designers para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso de um produto ou projeto. Olha a imagem aqui, né? Um monte de lapisinho colorido, né? Com a concepção aqui do design. Por quê? Quando o designer faz uma concepção de algo, ele busca o quê? Olha essa palavrinha aqui, ó. Integrar as necessidades das pessoas. Então, quando a gente pensa em vou pegar um exemplinho simples, tá? Porque todos nós agora estamos sentados, certo? Pelo menos a grande maioria. Acredito que não tenha ninguém assistindo a aula, né? Ainda mais, se não estaria na sala de aula normal, imagina em casa, né? Na frente do computador ou do celular. Nós estamos sentados. Podemos estar no sofá, podemos estar na cadeira, podemos estar no chão, né? Mas vamos pensar que nós estamos numa cadeira. Será que o grau de conforto de cada uma das cadeiras que nós estamos sentados é igual ou diferente? Não foram cadeiras pensadas, né? Estamos em casa. Não foram cadeiras pensadas ergonomicamente. Imagina, eu falar por mim, eu estou aqui agora na mesa da sala, né? Foi o espaço que eu arranjei para poder trabalhar. Então, não tem uma cadeira de escritório, não tem uma cadeira ergonômica. Né? E aí? Isso aí prejudica?
O que eu tenho que fazer? Adaptar, né? Então a gente coloca uma almofada para segurar as costas, alguma coisa. Você faz uma adaptação para manter postura e tudo. Porém, na hora que se tem a necessidade de criação do design, que se pensa em integrar as necessidades das pessoas, integrar necessidades. Está pensando em quê, se a gente falar em cadeira? Criar uma cadeira de uma forma ergonômica, em que é uma cadeira para escritório, então ela tem um formato. É uma cadeira para, sei lá, um restaurante, ela pode ter um outro formato. E se for para uma academia, né, um escritório, então quanto tempo? Porque está atrelado com o uso que a pessoa vai dar para ela. Então, com a necessidade de uso, com a aplicação. Beleza, então pensando na cadeira que seja ergonômica. Legal. Mas ergonômica pode ter vários aspectos, né, características atreladas a isso daí. Então, aí volta para quê? Qual a utilidade que vai ser feita? Uma cadeira para trabalho ergonômico de quem? De um dentista? Né? No escritório padrão, normal? Para quem? As necessidades são diferentes. Ok, identificadas as necessidades, a gente precisa integrar essas necessidades. Que tecnologia nós vamos utilizar? Quais as possibilidades que as tecnologias nos permitem para criar um objeto, desenvolver um produto novo que integra as necessidades diferentes, ou daquele público em específico, né? Então, olha só, esse é um pensamento, né, de alguém que está com a ideia de um design, de uma visão de um design, de uma criação. Por isso que vem o design thinking. É um pensamento conforme o design. Aí a gente pode extrapolar um pouquinho, diferentemente do que a gente podia falar muito com o Scrum, né? Você pode dar essa abordagem, porque essa que é a ideia. É pensar como num projeto, no desenvolvimento do projeto, quais as características, qual a forma, o formato, qual o pensamento que a gente vai encarar para ele. É um método ágil também, então tem que ser diferente. Por isso que no começo eu disse, né? Algumas quebras de paradigmas que a gente vai fazer aqui. E isso, né? Toda vez que a gente fala em quebrar um paradigma, é um conceito, né? E aí eu vou utilizar o termo, vou me permitir utilizar o termo pré-conceito dele, que é a concepção prévia. Quer dizer, a gente desconhece, mas a gente já quer caracterizar, já quer conceituar. A gente não entende, não conhece, ainda não sabe, mas quer fazer um julgamento prévio. Isso que é o preconceito, né? Então, essa dificuldade toda, dessa quebra de paradigma, é que a gente, na sequência, a gente vai começando a entender e percebe que são coisas triviais. Né? Algumas coisas são simples. Só que a gente não costumava enxergar dessa forma. Nossa, sempre pensou desse jeito. Por isso que é design thinking. Conceber e gerenciar um projeto. O que isso vai te trazer de ganho, de benefício? Tá? Essa que é a ideia. Até aqui tudo certo? Acredito que sim, né? Tudo ok, deu para entender o conceito. Maravilha. Joia. Bacana, bacana. E aí, fases, né? Quando fala em as fases do pensamento do design thinking. Se tem que ser ágil, né? Como nós falamos lá, tem que ser coisas curtas, né? Não se pode perder muito tempo. Tá? 3 fases básicas distintas. Eles chamam de imersão, outro de ideação e outro de prototipação. Imersão, nome bonito para compreender o problema. Qual que é o problema? A gente precisa, nosso produto, nosso projeto, precisa resolver, precisa dar como resultado uma determinada necessidade, que essa necessidade veio de quem? Deixa eu entender, compreender essa origem. Que a gente vai ter que fazer qual a real necessidade, qual a preocupação. Feito isso, quais as possibilidades, ideação, né? Quais as possibilidades que nós temos? Quais as opções? Como que nós vamos solucionar esses problemas? E aí, várias ferramentas que se tem, né? Inclusive aquele nosso famoso, né?
Chuva, tempestade de ideias, né? É uma delas. Então, vamos gerar ideias. Ideias do quê? Ideias que sejam possíveis de se solucionar o problema. Que é isso que nós precisamos. Nosso projeto vai resultar um produto que vai atender a uma determinada necessidade. Então, vamos gerar as ideias. Fase de ideação. O que tem de tecnologia? O que tem de conhecimento? O que a gente tem de possibilidades para atender aquelas necessidades, né? E aí, claro, né? A gente vai eliminar aquelas que não encaixam, não cabe. E vamos chegar naquela viável, né? Ou naquelas viáveis, né? Que não necessariamente é uma única, porém existem soluções viáveis. Existe dentro das soluções viáveis, né? Nós temos alternativas viáveis, né? Alternativas viáveis. E dentro de todas essas, nós temos a ótima. Mas como é isso? Começa a fazer prototipação. Então, pega uma opção dessa, estudamos aquela que seria uma dessas viáveis e gera um protótipo. E, ó, vamos analisar e vamos testar. Vamos verificar se atende. Né? Tem uma condição de ser outra, tem um atendimento ótimo? Sim, pode ter. Mas aí a gente sabe, né, que quanto mais a gente tem ideias, que a gente monta, que a gente testa, a gente pode melhorar sempre. Né? Como falamos em qualidade, falamos em melhoria contínua. E falamos também, né, em outra ferramenta, em que a gente controlava, né? Lembra? Nós tínhamos um parâmetro de referência, né? A gente chamou isso aqui de controle estatístico, ou outros nomes que nós demos. Nós temos uma referência, um limite superior, um limite inferior, e aqui dentro a gente trabalha como nossas soluções possíveis. Né? Seriam nossas alternativas viáveis aqui. Então, porque todas elas têm custo, têm um preço. Se a gente consegue uma solução, faz uma prototipação, faz análise, faz o teste e verifica que ela atende, nós vamos começar a testar outros para verificar se atendem também ou se atende melhor. Mas qual a característica do produto? Qual a definição do escopo, né, que a gente quer atender? E aí a gente começa a abranger, lembrando que tudo tem um custo. A gente tem 10 alternativas viáveis. Nós vamos montar 10 protótipos. Se a gente montou o primeiro protótipo, atendeu. Nós vamos montar os outros 9? A pergunta que fica no ar. Para quê? Por quê? Qual a necessidade? Né? Aí podemos falar, é viável a primeira? Não, a primeira alternativa, nós criamos um protótipo, ela é ótima, mas ela é financeiramente inviável. Beleza, então vamos para a segunda. Percebe que as análises, né, a definição, isso aqui são as fases, né? Mas a definição, a decisão, é algo que envolve outros fatores, outras preocupações. O famoso, e aí pode ser financeiros, pode ser atrelado à matéria-prima, à tecnologia, né? Tem uma tecnologia, tem uma solução que ela seria a solução ótima, mas ela é tecnologicamente inviável. Então, não vai ser utilizada. Então, esse tipo de análise tudo é que a gente começa a considerar. Mas partiu basicamente de quê? De uma compreensão do problema, né? De uma geração de ideias, vou mudar a corzinha aqui, e de uma análise e teste daquela ideia, de uma ou de várias outras das ideias geradas. Essa que é a concepção, esse que é o pensamento, né? Pensamento design. É tentar trazer essa visão objetiva de uma forma ágil, sem perder tempo, sem ficar com muita... despendendo muito energia, muito tempo, nem recursos para desenvolver ou para determinar, para especificar. E aí, muitas das características a gente acaba pegando das outras também. Então, equipe, desenvolvimento, quais são as fases, como é que se trabalha. E aí nós vamos ver aqui na próxima. Um produto ou um projeto, né? Se a gente fala de algo inovador, o que é isso?
algo desejável é um projeto, um produto de algo desejável? As pessoas desejam, pois isto atende às suas necessidades, esse projeto? Ele é viável? É uma ideia de projeto, produto ou projeto sustentável no grupo, no mercado, no planeta? Olha as perguntas, né? É factível? Quer dizer, a gente possui, como nós falamos no último exemplo ali, a gente possui tecnologia suficiente, conhecimento suficiente, que nós usamos a palavra semana passada, como estavam falando, com relação ao chá, habilidades, conhecimentos, competências suficientes para tal, né? Beleza. Conseguimos, é um produto que é desejável, atendível, é factível e é viável. Então, né, olha a junção deles aqui. Opa, então vamos desenvolver. É possível fazer. É possível criar. É possível inovar. Aí a gente passa para as outras fases, né? Agora vamos trabalhar com as concepções, né? Como é que a gente vai estruturar isso dentro da metodologia? Como é que a gente vai trabalhar esse conceito, essas visões, para gerar um produto, para gerenciar o projeto, né? Maravilha? Até aqui? Percebem que a gente não está falando, por enquanto, a grande novidade que nós falamos aqui foi em termos do nome, né? Design Thinking, né? Mas o que nós vemos falando em desejável, factível, viável e outros termos que usamos atrás, ideação, pelo próprio nome, ideação, mas a geração de ideias, entendimento, o que isso tem de diferente, de novo, né? No nosso dia a dia, nas nossas atividades, que a gente já não tenha como entendimento, como concepção. Você sabe que é como juntar esses conhecimentos, essas ferramentas, essas habilidades em torno de algo, e esse algo a gente padroniza e define como método, uma metodologia. Por que a gente padroniza e define? Para que outro possa utilizar. Então, todas as metodologias, os processos, as padronizações que a gente faz para que outras pessoas, para compartilhar o conhecimento. Isso que a gente mais faz é transmitir, é o famoso passe adiante, é o passe à frente. A gente desenvolve uma ideia, um projeto, um método, né? Então, se eu quero passar isso à frente, a gente tem que escrever, tem que documentar. E nesse momento a gente começa a criar padrões para ficar fácil de entender. É semelhante a documentos, processo, padrão. A gente entra numa empresa, num trabalho, numa faculdade nova, qualquer meio novo, ambiente novo que a gente ingresse, né? A gente não procura, e a gente tem alguma atividade para ser feita. O que a gente faz? A primeira coisa, a gente procura por algum formato padrão específico. Peraí, essa empresa tem algum padrão para relatório? Se tem algum padrão para relatório, a gente vai fazendo aquele padrão, naquele formato. Mas a gente não pode escrever um relatório com uma ideia nossa diferente? Pode. Vai ser aceito? Não sei. Mas se a empresa tem um padrão, é sinal de que ela quer que todo mundo faça igual. Siga aquele padrão. E aí, tem alguns que dizem que padronização, toda vez que a gente padroniza algo, está cerceando a criatividade. Vocês concordam com isso, sim ou não? Pergunta do milhão. Concordo plenamente. Quem mais? Concordo, sim. Sim, professor, concordo. Mas se a gente não tiver padrão, será que a gente consegue ter produtividade? Outra pergunta. No meu perceber, não. Na minha análise assim, não. Mas por que? O que você me diz? Eu acho que sim. Me diga aí. Diga a sua concepção. De que forma que você entende isso daí, esse casamento dessas duas questões? Primeiro, né, que eu falei, a padronização cerceia a criatividade, ou seja, ela trava, né, ela impede a criatividade.
Aí vocês falaram que sim, concordo com isso. Mas e se não houver padrão, será que a gente consegue desenvolver? Será que consegue trabalhar? Será que consegue ter uma produtividade maior? Ou as coisas ficam lentas? Penso assim, que as coisas ficam lentas, porque precisa de um gerenciamento, né? De um padrão, de um alvo. Né? Pode sim efetuar as outras atividades, mas é necessário ter uma criatividade, ter um desenvolvimento. Eu penso assim. Beleza, maravilha, obrigado. Mais alguém? Tic-tac. Mas é exatamente isso. São coisas que a princípio são antagônicas, concordo. Tá? E aí, agora só não existe aqui um posicionamento único, tá? Universal. Né? Existem quem defende que sim e quem defende que não. E cada um se justifica. É aquilo que a gente fala sempre, né? Muitas vezes não existe uma única resposta correta. Existem verdades. Sim, se a gente o padronizar, né? Então, algo padronizado. Vou mudar a corzinha aqui da caneta. Algo padronizado e padronizar algo e deixar a criatividade livre são determinados pontos antagônicos. Sim, porque algo padronizado significa o quê? Algo em que... Vou voltar para o exemplo que a gente falou da empresa lá. Imagina que se não tem uma forma de documentar padronizado, cada um vai fazer do seu jeito, porque a criatividade aqui, né, nós somos criativos, nós estudamos design thinking, né, então vamos criar. Espera aí, essa informação aqui, nós extrapolamos aqui a nossa criatividade, levamos ela aqui a 100%. Né? Espera aí, e a informação aqui, ela está legível? A gente precisa passar esse relatório. Olha o processo de comunicação. Ela está legível, está de uma forma compreensível, está clara, está realmente descrito aqui aquilo que precisa, que a empresa precisa? Espera aí, se tem vários tipos de relatório diferentes, eu tenho que aprender todos eles, entender todos eles? Nós somos aqui, devendo estar aqui em umas 20 pessoas mais ou menos. Imagina se cada um da gente cria um relatório diferente. Então, vamos pensar que nós estamos em 20. Né? Eu crio o meu formato. Vocês todos têm que aprender o meu formato. E eu tenho que aprender o formato de vocês. Olha só. Falo criativo, ótimo. Mas não chega a hora que a gente vai falar, não, peraí, vamos fazer todo mundo em um padrão só, porque aí todo mundo entende. Olha só a diferença. Então, quando a gente cria algo, gera uma criatividade, a gente está buscando fazer algo melhor, algo diferente. Algo de uma forma mais prática, mais eficiente. A gente enxerga, né? É o princípio da inovação. A gente enxerga que é possível fazer algo diferente. Algo que era feito até então de um determinado jeito, a gente enxerga que pode fazer diferente, de uma forma melhor, mais rápida, etc. Só que na hora que a gente enxerga, é aquilo que eu falei no comecinho, né? Na hora que a gente enxerga, a gente não quer passar para outra pessoa. Olha, se você fizer isso desse jeito, fica melhor. A pessoa enxerga e fala, pô, que legal. Fala para uma terceira, fala para uma quarta. A gente viu, né? A gente sabe que está aumentando os canais de comunicação. A tendência aí é ficar cada vez mais complicado, gerar mais ruído. Vai chegar lá na 20ª pessoa, ela não vai fazer exatamente do jeito que a primeira falou, que desenvolveu. Porque já foi se perdendo. Por isso que a gente padroniza. Não, vamos escrever como que é feito, porque aí todo mundo lê. Se 1000 pessoas lerem, 1000 pessoas vão saber como faz. Olha a padronização aí, a importância dela. Então a gente cria, a gente desenvolve, a gente inova e padroniza. E se a gente criar novamente, quer dizer que aqui que a gente fez, padronizou, não pode ser mexido nunca mais? Pode, com certeza. A gente pode melhorar. Na hora que a gente melhora, a gente cria o P1.0, não é isso? Aí nós temos mais uma criatividade em cima, a gente cria o P2.0. E aí a gente vai desenvolvendo. Então, são coisas que a princípio podem ser sim antagônicas, mas ela não quer dizer que ela cerceie, ela serve para colocar ordem, né? E aí existe uma série de características, né, para isso. No momento que a gente pensa dessa forma em criar algo inovador, algo que as pessoas atendem às necessidades, que é possível, né, criar tecnologicamente, e que é um produto sustentável, viável, nós estamos inovando, estamos criando algo, um produto com a visão
empreendedora com a visão de design, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa gerar melhorias contínuas, constantes. E aí é onde os conceitos começam a ficar, a se mesclar, né? Que a gente vê que nada é absoluto, né? A gente começa a enxergar interações entre elas, as interdependências. E olha só, a gente pula para esse próximo slide aqui. Dá uma olhada no que esses 6 pontos que são colocados, ó. E aí tem os nomes, né? Os nomes específicos, os nomes técnicos. Aqui já houve uma tradução, mas existem os nomes originais em inglês também, tá? Eu trouxe aqui só para a gente... Esse slide aqui tem os nomezinhos, porque o Design Thinking ele já possibilita isso mesmo, tá? Esse pensamento. Não tem ordem, tá? De começar, mas vamos começar por aqui. O que achamos como empatia? Entendimento do público. Qual a necessidade? Pesquisa de campo para realmente entender o público. Um projeto novo, um produto novo a ser desenvolvido, é uma atividade nova, é uma tarefa nova, é um processo novo. Qual o público? Vamos entender a real necessidade? Aí eles chamam de empatia. Beleza, fizemos, né, toda a análise, e aí o que faz? Usa os dados das pesquisas, as observações, das necessidades, e se define. Se define o que precisa ser feito. Ideação, nós já falamos, né? As ideias, as criações, daquilo que... as soluções possíveis. Criou, gera um protótipo, constrói um modelo. E protótipo a gente utiliza bastante, né? Protótipo entenda aí qualquer modelo, qualquer desenho, algo miniatura, visão funcional ou não. A gente cria um procedimento, um modelinho que vai servir para a gente ter referências. Faz os testes necessários, e aí pode ser com os próprios clientes, pode ser na própria equipe interna, né? Existem as diferenças, né? Implementa. Lança as ideias, né? Vamos fazer o lançamento do projeto, vamos iniciar, vamos desenvolver. E aí vem toda aquela concepção, né, que a gente está trabalhando sempre em visão de projeto, tá? É um pensamento do design que a gente enxerga as características para atender à necessidade do cliente de uma forma ágil e começar a desenvolver os projetos. Vou puxar o próximo slide aqui. Não, o outro já faz um comparativo. Essa parte. Até aqui. Caiu? Não, né? Tá tranquilo, professor? Beleza, obrigado. O próximo, né, que ele traz é mais uma mescla, né, dos 2 métodos ágeis, ó. Ele chama de quê? Design Sprint. Ele pega o Scrum, o Design Thinking, ó. Scrum mais Design Thinking. O que tem de positivo? Quais os aspectos negativos em um e em outro? Melhora aquilo que tem de positivo e ajusta aquilo que é considerado, né, negativo. Design Sprint é o nome. Quem criou essa metodologia? Metodologia de uso deles, na Google. Por quê? Tecnologia, né, empresa altamente tecnológica, os ciclos precisam ser rápidos, como nós falamos, ciclos ágeis, desenvolvimento de gama de produtos tecnológicos, só sistema operacional, Android, né, os aplicativos todos nós conhecemos, etc. E buscou-se o quê? Entender o que tem de positivo em cada uma das metodologias. Ó. O que tem na Scrum que foi observado? Foco é do cliente.
que esqueci o nome agora, né? O patrocinador, esqueci o nome em inglês, o patrocinador, qual a necessidade dele? Então, foco no cliente. A equipe é uma equipe multidisciplinar. As competências, né, de cada um, elas são somativas, elas são cumulativas. Uma equipe multidisciplinar. Você tem os conhecimentos necessários para desenvolver suas atividades. As competências, né, como nós falamos. E a iteratividade entre sprints. Percebe que é iteratividade mesmo, tá? Não é interatividade, tá? Isso aqui, iteratividade, quer dizer cíclico, né? Sequencial. Iteratividade entre os sprints, ou seja, cada ciclo, cada sprint, ele ocorre de uma forma sequencial, iterativa. O primeiro ciclo gera um produto, né? O segundo ciclo agrega aquele, o terceiro ciclo agrega, e assim vai acontecendo. Então, isso foi os pontos positivos que foram enxergados lá no Scrum. E no Design Thinking, a mesma forma. Iteratividade. Não falou em sprints, né? Porque sprint é um conceito aqui do Scrum, mas foi identificado também a iteratividade. Foi o ciclo que nós falamos aqui agora. Esse ciclo aqui, ó. Ele se repete, ele é iterativo. E especificidade de etapas, né? Existe uma etapa de testes separados. Gera um protótipo e faz um teste. Aqui no sprint, no Scrum, não tem essa característica inerente. Ele falou, opa, vamos pegar esses pontos positivos aqui, vamos trabalhar na nossa metodologia, uma metodologia diferente, nova, uma que seja com foco no cliente, uma equipe disciplinar e tenha uma interatividade alta. Então, buscou-se as melhorias dessas duas casadas. E viu que de positivo, o Scrum não tinha uma estrutura muito bem definida, né? Essa duração mínima de 2 semanas, para ele foi incômodo, para eles não estava legal. Não tem uma etapa definida de teste específica, então para eles isso aqui também não era legal, né? Eles queriam algo para os projetos deles específicos que tivessem umas características diferentes. Mas, mas isso aqui está legal, essas características aqui estão joias. Olhou para o Design Thinking, também não tem estrutura definida, e o do Design Thinking ainda não tem nem duração bem definida, né? Que fica aqui nos ciclos, né? Mas ó, em algum momento nós falamos em tempo aqui, ó, em time, percebe? E o que eles buscaram? Fazer uma definição estrutural. Olha o ciclo do camarada. Se a gente falou lá que gera um susto, né? Quando nós falamos de até 4 semanas, ou seja, 28 dias, eles chegam aqui e falam 5 dias, o ciclo tem que ser de 5 dias. Em 5 dias as coisas têm que acontecer. Óbvio, né? Tem toda uma distribuição aí. Lembra que é junção de Scrum com Design Thinking. E separou uma etapa para teste, ou seja, dentro dessa duração de 5 dias, um deles vai ser para teste. Então, tem que produzir em 4 para no 5º testar. Visão da Google. Isso aí eles chamaram de metodologia Design Sprint. Olha a criatividade aqui, a inovação que nós falamos no slide anterior. Aí, o que a gente vai criar? O que a gente vai inovar e fazer diferente que atenda a nossa necessidade? Beleza, alguém, né, uma ou mais pessoas, um grupo, começou a sentar e pensar em cima disso e desenvolver. Legal, foi inovador. O que eles fizeram? Padronizaram. Padronizaram para quê? Para poder ser produtivo. Então, olha aquela dualidade que nós falamos atrás entre a padronização e a criação. Então, elas andam juntas, né? Não são necessariamente inimigas, né? Simplesmente elas têm um propósito diferente. Mas a gente cria, a gente desenvolve algo, a gente inova. Só que para que isso se torne repetível, né? Para que outras pessoas possam utilizar, a gente tem que padronizar. Porque senão, cada um faz de jeito. Aí deixa de ser padrão, deixa de ser metódico, deixa de ser ágil, né? E a necessidade foi demandante, foi essa, de ser algo ágil. Então, esses são, se a gente pegar exemplos tecnológicos aí dos projetos que nós falamos no começo, da inovação, das rapidez, do porquê que aparelhos eletrônicos são rápidos, softwares, apps, né, os apps que a gente instala aí no celular, que toda vez tem atualização, por conta disso, né? As necessidades são cíclicas e elas são rápidas.
E o tempo de resposta tem que ser rápido. E isso está tornando cada vez mais em termos de competitividade, né? Então, quando a gente fala em mercado competitivo, em planejamento estratégico das empresas, isso tudo em qualquer que seja a empresa, tá? E aí nós podemos ir em qualquer segmento. Porque quando a empresa é montada, quando a empresa é criada, né, é para dar lucro, né? Se ela não é uma entidade beneficente, ela existe para dar lucro. Né? O patrocinador, pensamos nós aqui enquanto empreendedores. Se a gente for montar uma empresa nossa, um negócio nosso, a gente quer que ele dê lucro. Né? E para ele dar lucro, nós precisamos desenvolver ações, estabelecer ações. Essas ações precisam ser realizadas conforme determinado padrão. A gente não vai fazer a contratação de pessoas para trabalhar conosco e vamos deixar cada uma trabalhando do jeito que quer. Não, sejam criativas aí, por favor. Eu gostaria de ter, ao final do mês... Não existe, né? Para as pessoas serem criativas, esquece aquela esperança de produtividade que você quer ter no final do mês, de rentabilidade. Para isso, precisa o quê? Ter processo bem definido, ser metódico, ter estrutura definida, né? Padronização, a gente volta de novo. Agora, se nós vamos trabalhar com métodos de ciclos longos ou de ciclos curtos, né, aí a gente começa a estudar quais as possibilidades, quais as metodologias, o que tem hoje, né, no mercado de conhecimentos que possam me ajudar a ser ágil. Aí a gente começa a buscar uma série deles. E por isso que as metodologias ágeis entraram aqui, porque a realidade é diferente. Né? Vocês concordam comigo? E aí é só sem entrar em grandes méritos, em grandes detalhes, tá? Em grandes discussões. Mas vocês concordam que a gente hoje, desde o momento que nós começamos a ter essas aulas nesse formato, mesmo no anterior, que era gravação, quando nós saímos, paramos lá, afastamos do presencial e começamos a ter essas nossas ações, que a gente vem desenvolvendo e vem criando métodos, né, de formas diferentes, formas para nos tornar ágeis nesse processo de ensino, de aprendizagem, de conteúdo, a gente vem desenvolvendo, a gente vem aprendendo ao longo desses 2 meses. Isso por quê? Está gerando em nós diferentes habilidades, né? Competências novas, que a gente não tinha. Não tinha por quê? Tinha porque não tinha a necessidade que exigisse, que puxasse. A gente estava trabalhando num formato que era o formato padrão até então. Aí precisou de algo criativo, de uma quebra, de uma ruptura em algo, né? E agora a gente começa a trabalhar disso. Quer dizer que nós estamos absorvendo daqui para frente, né? A gente pode utilizar ele no futuro para qualquer outro tipo de aspecto? Com certeza. Já geramos o quê? Um conhecimento novo. Nós fizemos uma quebra, nós estamos conhecendo metodologias novas, conhecendo nova forma de trabalho, e vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso conhecimento. Né? E aí, independente, né, de qualquer coisa, nós estamos em 2 situações, né? A gente tem até eu estava vendo um pouco mais cedo, uma propaganda ali, no canal do YouTube lá, em que o cidadão estava fazendo a apresentação do projeto dele lá, e aí ele comentava, né, e falava exatamente isso, em outras palavras, né, não me recordo agora exatamente como foram, né, fazia a pergunta, né, você está preparado para o retorno? O que ele chama de retorno, né? Um retorno a uma atividade presencial normal, como se a gente fazia antes. Aí ele continua a pergunta, você acha que tudo voltará ao normal como era antes? E aí começa a fazer alguns questionamentos provocativos mesmo, né? E aí depois ele começa a fazer o detalhamento, né? Ele mesmo vai dando as respostas e vai apresentando, né? O que isso quer dizer? Questão de adaptabilidade. Né? A gente, que é uma das metodologias, coloca lá, né? A adaptabilidade, né? A gente vai conhecendo algo novo e a gente vai se adaptando a ele. Por mais novo que pareça, por mais difícil que pareça no primeiro momento, que é um momento de ruptura. Daí para frente, né, como nós vimos mesmo, né, em umas aulas atrás lá, aquela pirâmide de Maslow, né, a gente tem as fases, as etapas, e a gente tem as necessidades. Essa necessidade sai da mais básica, né, até aquela mais alta lá. E nós vamos galgando cada uma, né, vencendo, né, o famoso vencendo, passando cada uma daquela etapa por períodos. E agora é diferente. E aí vem para a gente o quê? Conhecimento novo, de metodologias ágeis. Por mais que a gente, né, e aí eu não me canso de dizer, né, nós não estamos aprofundando, né, existem para cada uma delas, assim, existem cursos, treinamentos específicos à parte, onde vai ser
focado muito mais, práticas diferentes, etc., e aprofundamento, né? O foco nosso agora é trazer essa expectativa, esse modo de visão. E aí, quando a gente falou aqui do Google, né, criou várias metodologias, são criadas em empresas mesmo. Quando nós falamos de qualidade, nós falamos que uma foi criada na Motorola, né, outras dentro de empresas. Olha os 5 dias aqui. A programação do Design Sprint. Na segunda-feira, mapeie o processo. Faça um esboço, decida o que tem que ser feito, faça o protótipo e teste. Ao longo desses 5 dias, no mapeamento, pergunte aos especialistas. Você tem dúvida? Pergunte a quem sabe, a quem conhece, busque informação, busque conhecimento. Qual que é o seu objetivo? Qual é o seu alvo a ser alcançado? Comece pelo fim, que ele coloca, é exatamente a gente tentar entender o que a gente precisa, qual que é o resultado final, o que a gente precisa alcançar, qual a necessidade do nosso cliente. Mapeou tudo? Gere esboço, faça rascunhos, melhore, ajuste, aperfeiçoe, tenha ideias. Né? Escolha, decida. Isso aqui, batalha, storyboard, são algumas ferramentas, tá? Que podem ser utilizadas aqui. Decidiu? Dentro das soluções viáveis, qual aquela mais viável? Das soluções prováveis, né, e viáveis, tem alguma que seja ótima, que a gente consegue identificar, mas ela é factível, é viável economicamente, tecnologicamente, etc. Então vamos prototipar, vamos gerar um modelinho, vamos gerar um protótipo e vamos testar para ver se funciona, para ver se é funcional. Tudo isso tem que acontecer onde? Em 5 dias. Legal. Já fizemos, mapeamos e testamos. Então agora vamos desenvolver, vamos fazer, vamos colocar o projeto para andar. Aí sim, vamos implementar, porque já fizemos todas as fases anteriores dos 5 dias. Mapeou, teve as ideias, decidiu, fez a melhor escolha, geramos o protótipo, testamos e vimos que está tudo certo. Ótimo, fechamos o ciclo de 5 dias. Agora vamos andar com o nosso projeto, vamos colocar ele em prática. Vamos buscar fazer essa solução, resolver essa solução. E aí, pessoal? Tem aqui tudo ok? Tudo ok, professor. Beleza, vou seguir. Opa. Quando a gente fala, né, em uma entrega, em um produto ao final, que as metodologias elas começam a fazer entregas funcionais por partes, a gente está buscando, né, fazer entregas e atender alguma necessidade delimitada ou demandada pelo cliente, pelo patrocinador, por quem é o alvo, né, do resultado do nosso projeto. Em uma metodologia que a gente chama de tradicional, nós falamos no comecinho, o produto final ele só fica pronto, né, ao final. Ficou meio infame, né? Produto final ao final, né? Mas vamos mudar um pouquinho para não ficar tão feia a palavra. O nosso objetivo é alcançado de uma única forma ao final. Quando a gente fala em métodos ágeis, e aí um terminho novo aqui, tá? MVP. MVP é o mínimo produto viável. É o menor produto que a gente consegue fazer por etapas, né, por entregas, em que seja viável, possível de ser feito, e que é uma entrega que pode satisfazer a uma necessidade momentânea do cliente para aquele momento ali, naquela necessidade. Falamos lá no comecinho, a entrega da casa. Se ao invés de esperar a entrega da casa nos 12 meses que nós vimos sempre falando, a casa pronta. Mas eu posso falar, olha, eu preciso morar porque eu estou dormindo em um hotel, eu preciso que pelo menos vocês preparem e me entreguem um quarto, um cômodo.
Olha uma entrega. Né? Foi feita uma entrega funcional de um cômodo, quarto. Por quê? A funcionalidade dele é colocar uma cama lá, ou nem precisa de cama, né? Joga um colchão lá no chão, pronto, dorme. Acabou. Foi um produto viável. Um mínimo produto viável. Não, mas eu quero a casa. O meu produto final é a casa. Sim, o seu produto final é a casa, que vai acontecer daqui a 12 meses. Mas nesse momento você já teve uma entrega. E aí essa figura aqui ele traz esse comparativo de uma abordagem tradicional, em que o produto só interessa ao final, a satisfação só vai ser plena ao final, e nenhum momento, nenhuma entrega anterior vai interessar. Vamos manter aqui, qual que é a ideia aqui? É um carro, né? Ao final. Aqui a gente vê que é um carro também ao final. Mas o que ele precisa aqui? Se locomover. Qual a necessidade? Necessidade de locomoção. Percebe? Não interessa. Em nenhum desses momentos aqui, ó, a abordagem tradicional, ele está fazendo entregas que não são funcionais. Só vai interessar ao final. Não tem outro jeito. Tem outra alternativa. Só ao final que vai interessar. E se a gente pegar o conceito de mínimo produto viável? Por mais que aqui vocês digam para mim que os exemplos, né? A gente não vai fazer primeiro uma patinete para depois fazer um skate, uma patinete, uma bicicleta, para depois entregar um carro. Né? Só que, ao final, o que ele precisa? Nós estamos falando locomoção. Então, se ele precisa de locomoção, se a gente for olhar pelo conceito do MVP, as necessidades aqui podem ser satisfeitas ao longo do tempo. Ele não precisa necessariamente, se pode até ter por questões N, né? Ao longo desse projeto aqui do tempo, ele está projetando comprar um carro, adquirir um carro. Mas ao longo do tempo, ele pode se satisfazer esse objetivo locomoção com skate lá no começo, um patinete, depois com a bicicleta, depois com a moto, até ter a satisfação plena, né, do alcance da necessidade. Um veículo almejado necessário. Só que o que foi entregue lá no comecinho? O que foi alcançado, né, dentro do planejamento, do plano, do projeto, do progresso? Um produto MVP, ou seja, produto viável mínimo que atendesse a uma necessidade do momento, que atendesse, que suprisse uma condição inicial necessária, que tivesse uma funcionalidade agregada. Esse que é o conceito, a concepção. Por mais que o exemplinho ele esteja um pouco assim, como eu disse, né? Quebra de paradigma a gente fez desde o comecinho da aula, né? Enxergar diferente, e é isso que faz a diferença. O enxergar diferente possibilita a criação, né? A inovação, a criatividade. E aí depois a gente padroniza, como nós vimos e discutimos, né? Mas o que gera essas fases assim de criatividade, de pensamento diferente, de um termozinho bonito, né? Que a gente, vocês já ouviram aí, chama disrupção. Né? O que é algo disruptivo? É algo que quebra o paradigma, pensa diferente. Vou dar um exemplinho aqui. Né? Talvez, não sei quantos vão conseguir enxergar isso, né? Porque eu vou bem lá atrás, tá? Quem lembra aí, né? Quem não lembrar, não se preocupe não, tá? A gente vai chegar até os últimos dias. Quem lembra aqui de um negócio chamado Walkman? Fora eu, deve ter mais gente aí, né? Que lembra desse negócio, né? Nem que tenha visto em filme. Minha mãe contou. Essa de museu. Eu tinha um amarelo ainda. Pois é. Aquele auto-reverse? Olha, tá vendo aí? Auto-reverse já foi uma evolução, rapaz. Auto-reverse já era um negócio já que nem todo mundo tinha, não. Mas vamos lá. Hoje, né? Estamos aqui em pleno século XXI, por isso que eu falei que agora eu vou trazer aqui para a realidade de vocês, né? A gente tem, né? Walkman, né? Para quem não vê depois, pesquisa na net aí. Tinha o nome de Walkman porque a gente colocava na cintura mesmo, no cinto, e
Caminhe, homem, né? Ande, homem, né? Sei lá, nessa tradução que a gente vem fazendo assim, meio grosseira, né? Eu vou parar aqui porque eu vou voltar antes do Walkman, tá? Eu vim aqui agora porque a gente, quem corre, quem gosta de praticar exercício, atividade, correr ou de bicicleta, quer que seja, não coloca algum... E aí tem os aparelhinhos com vários nomes da vida, né? Mas aqueles que você não carrega música, né? Coloca em um cartãozinho de memória e coloca num aparelhozinho, um leitorzinho, né? Pequenininho, né? E amarra no braço, coloca o fonezinho de ouvido e sai correndo, não é isso? Ou sai andando de bicicleta. E o trequinho tá ali no teu braço ali, amarrado. Aí tem vários nomes, né? Leitorzinho, na verdade o padrão, um leitor de MP3, né? Aí cada empresa coloca o seu, né? A Google chama de AI isso, né? E aí vai. A Google não, a Apple chama de AI qualquer coisa e vai embora. Mas é um leitor de MP3, ponto. Pequenininho, que a gente colocou no bolso, mas geralmente quem corre, né, que tá com... tem bolso, né? E procura ser ágil, né? Procura ter... tá com o mínimo de peso possível e etc, né? Para quem pratica esporte tem essa visão. Então precisa, geralmente coloca no braço ali, fonezinho do ouvido e sai correndo. Vamos lá. Para chegar, sair do Walkman para vir para cá, aí teve uma série de outros aparelhos, né? O Walkman ainda era fita cassete, né? Aí veio o CD, aí já precisou de um aparelho, né? Para fazer o leitor do CD, e aí foi evoluindo, etc. E aí caiu aqui no MP3, um leitorzinho de MP3 e cada vez reduzindo o tamanho. Ponto. Mas essa origem aqui, o que tinha antes do Walkman? Quem falou aí que tinha um auto-receiver aí, etc. Ou mais pessoas se manifestaram aí? Alguém lembra o que tinha antes disso? As fitas? Fita cassete, não? A fita cassete, o Walkman já era uma fita cassete que ele rodava. Só que o Walkman veio para quê? Para possibilitar a gente carregar a música. Certo? O Walkman. Caminhe, ande, ouvindo música. A fita cassete era o que a gente estava, as músicas gravadas que a gente colocava no aparelho. Eu esperava mesmo essa interrogação aí, tá? De vocês, tá? Quer dizer, o que tinha antes disso? Pois é, não tinha. Se vocês pegarem filmes antigões, né, da década de... antes da existência do Walkman, né, por aí, década de 70, 80, percebem que... se lembram de ter tido algum filme em que as pessoas, né, e aí estamos falando em americano, né, utilizavam um aparelho de som enorme, grandão, A vitrola. no ombro. Não, antes a vitrola tá bem, tá lá, tá o de casa, né? E aí legal que você ter falado vitrola, que aí eu vou um pouco mais abaixo também. Vamos entender a vitrola como aquele instrumento de casa, certo? Aquele grande, incômodo, pesado, que ficava na residência. E aí começou a surgir os menores, concorda? Os portáteis, que tinham alcinha. Que aí também podia, era com fita, com certeza, concordo com você, né? Começou a surgir esses caras aqui. Não tinha surgido esse Walkman ainda, tá? E o que acontecia? O que eu falar nos filmes? Esse aparelho grande de casa, as vitrolas, como se falou aí, ou vários outros nomes, aí tem nomes, etc., né? Era que eles ficavam em casa. Mas esse daqui já possibilitava a gente sair com eles. E aí nos filmes, né, que eu falo, a gente via muitos desses aqui, com o pessoal andando com eles nos ombros, lembra? Andava com esses equipamentos e aparelho nos ombros. A gente via nos filmes, o pessoal dançando no meio da rua, andando, com o aparelho carregando isso aqui no ombro. Não era mais esse era de casa, era essa versão, portátil. Aí daqui foi o pulo, o salto pro Walkman. É isso que eu queria chegar. Fiz esse caminho todo para chegar aqui. Quem falou que tinha um Walkman aí, o Auto Receiver, por acaso era da Sony? Diga. Você fala aqueles tipo rádio que o pessoal, era mais aquele pessoal que fazia dança de rua, carregava? Exato, isso mesmo. Eu só não sei o nome.
Rádio toca-fita, alguma coisa assim, que o pessoal carregava Exatamente. e botava na rua, botava e ficava dançando. Isso mesmo, isso mesmo. Exatamente, é isso aí mesmo. Dele pulou direto pro Walkman. Claro que ainda existiu, tá? Mas o salto daqui foi considerável e veio pro Walkman, que evoluiu para tudo isso hoje. Tá? Que nós falamos aqui, esse aqui embaixo aqui. Tá? Quem falou que tinha um auto receiver, ou quem falou mesmo dos outros aí, que teve um e tudo, por acaso era da Sony? O meu era, professor, tinha um da Sony, amarelinho. Tenho saudade até hoje, velho. Por que eu falei da Sony aqui, tá? Porque foi a Sony que enxergou isso. A Sony que teve essa visão de que esse cidadão aqui, ele carregava esse aparelho no ombro, não é porque ele gostava de carregar o aparelho no ombro, ele queria carregar a música. Por isso que a colega falou aí, andava com isso daí, colocava na rua e ficava dançando, exatamente. Ele queria carregar a música, ninguém queria ficar carregando um negócio pesado nas costas. Só que era a única forma que você tinha para você carregar a música consigo, porque antes disso era esse aparelho aqui que ficava em casa. Aí o que a Sony teve a ideia? A Sony pegou e inovou e gerou o Walkman. Mas para ele gerar o Walkman, ele teve que quebrar um paradigma, verificar qual a viabilidade tecnológica. Não existia, não tinha. Que era negócio, ó, os componentes, eu não vou conseguir escrever aqui não, tá? Vai ficar muito ruim para eu escrever essa palavra inteira aqui, porque já é ruim de falar. Ele teve que miniaturizar os componentes, teve que reduzir o tamanho dos componentes. Olha a tecnologia já entrando. Não tinha tecnologia viável. A Sony teve que desenvolver, pesquisar, buscar, olhar a necessidade do cliente, verificar as alternativas, as análises das ideias. Não tinha viabilidade técnica, porque era tecnológico o negócio. A Sony teve que desenvolver toda uma tecnologia de miniaturização de componentes para aí possibilitar gerar o Walkman, vou mudar a corzinha, e gerando o Walkman, ele possibilitou as pessoas carregarem música consigo, ou seja, isso aqui eu não preciso mais. Esse foi um pensamento, né, disruptivo, de mínimo produto viável, de inovação, de tecnologia, que ela teve lá atrás, uma ideia lá atrás, e que hoje a gente chama, né, um nome bonito de pensamento disruptivo. Né? Uma quebra de abordagem, enxerga uma necessidade, como que eu faço isso? Concebe e cria. Daí para frente, teve várias ideias, né? A Apple, a Google trazendo... aí já tecnologia a gente já começa a entrar mais. Então, o que gostaria de trazer é isso. Pode falar. Igual antigamente o povo era muito invocado com aquele som que tinha nas lojas, aquele sonzão. Hoje a maioria do povo tá tudo usando as caixinhas que lançou agora. Usa mais as caixinhas do que o som de antigamente. E se bobear, é tão ou mais potência, consegue até alcançar uma potência maior, né? Conforme a tecnologia, conforme né, o quanto que a gente está disposto a investir, né? Financeiramente. Mas é isso aí mesmo. A concepção, a ideia é essa. Então, por que eu faço essas provocações assim? Só para a gente perceber que, por mais que a gente venha desde o começo falando em nomes diferentes, em nomes novos, em nomes bonitos, em Scrum, em design, isso, aquilo, a concepção da coisa é básica. São necessidades que a gente busca suprir. A gente busca entender, enxergar uma necessidade e busca suprir. Na hora que a gente busca suprir, a gente procura fazer o quê? Reduzir custo. Quem é que não quer reduzir? Ninguém tem capital ilimitado. Então, nossa ideia é o quê? A gente fala em economizar, né? Nós dissemos, vamos economizar dinheiro. Né? Quando a gente fala de uma forma profissional, acadêmica e etc., a gente fala em quê? Redução de recursos financeiros. Não é a mesma coisa? Recurso financeiro não é dinheiro? Então, a concepção que a gente usa é a mesma. A gente aborda da mesma forma. A gente enxerga e analisa da mesma forma. Agora, na hora que a gente cria toda uma concepção teórica, com base numa fundamentação, que a gente tem que passar isso adiante, esse conhecimento adiante, a gente começa a gerar as padronizações, né, as ocorrências. Mas isso não impede a mente criativa. Né? E aí vai por onde? Qual a necessidade, né? A necessidade de cidadão aqui é locomoção. Né?
Então, ele pode muito bem ir satisfazendo as suas necessidades locomotoras, né, ao longo do tempo, com itens diferentes, até ele conseguir, né, dentro da expectativa de produto, de projeto, alcançar aquilo que é o auge, né, o suprassumo, né. Mas a percepção, né, e aí foi essa que é a ideia de toda essa conversa que nós tivemos, é buscar esse entendimento, buscar essa criatividade, assim, buscar esse entendimento de metodologias. Maravilha? Sim. Dúvidas? Perguntas? Querem dar algum exemplo adicional? Ficou legal essa viagem que eu dei aqui do Alckmin, tanto para frente quanto para trás. A ideia foi passar essa visão mesmo de produto viável, de inovação, alguém tem que quebrar um paradigma em algum momento, com base em quem? Enxergar uma necessidade. E muitas vezes é o que é mais difícil, né? A gente até enxerga, mas na hora que a gente fala de quebrar paradigma, de mudar a forma de pensar, o próprio termo quebrar, né, em si, só a palavra, né, quando a gente ouve, a gente já sente dor, né? Peraí, quebrar algo, peraí, isso, só a palavra a gente já tem esse impacto. Então imagina quando a gente pensa em algo, né, uma ideia. Disrupção mesmo, nosso formato agora de estudo, de trabalho, por conta de uma necessidade que surgiu, né? E tudo demais que a gente tem aí pela frente, né? Então, fechamos aqui o conteúdo, tá? Aí tira a dúvida, pode ficar à vontade para fazer perguntas, para esclarecer melhor, para eu exemplificar alguma coisa melhor que tenha ficado para trás aí de algum, sei lá, falei muito rápido, né? Ou algo que eu tentei esclarecer, mas não foi suficiente, ou professor, o senhor complicou mais com exemplo do que... Então, fique à vontade aí para a gente tirar aparar essas arestas. Por aqui Tá tudo tudo ok. ok. Tudo ok? Tudo ok é aquela musiquinha, né? Tem uma musiquinha que fala tudo. Professor. Tem musiquinha que eu nunca ouvi. Não tem uma musiquinha que é tudo ok? É que eu não sei, né? Só sei que tem uma que fala, né? Cabelo ok, maquiagem ok, sei lá. Ah, é. Tá por dentro, hein, PC? Não, isso daí era o exemplo que eu tentei utilizar. Né? O que a gente vem falando, né? Ok, ok, não ok. Lista de verificação, lembra? Lista de verificação? Então, a musiquinha é um exemplo de lista de verificação. A sobrancelha tá ok, a unha tá ok. Tudo ok. Pois é, por aí. É isso aí. É a parte check do PDCA. É isso aí, ó. Tá vendo? Que em tudo a gente consegue enxergar alguma ferramenta. Diga-me, nós fechamos aqui, tá? Fico aqui à disposição de vocês, encerramos a aula. Quer fazer pergunta, tirar dúvida, estamos aqui a postos. Mas por hoje encerramos o nosso conteúdo. Por mim, a aula tá ok, horário ok, tá tudo ok. Boa noite, tá tudo ok. Tá joia. Tudo certo na Bahia. Tá legal. Eu vou finalizar então o material, vou encaminhar, tá? Daquele mesmo jeito, vou colocar todo o descritivo, o formato, vou encaminhar pelo AVA e vou colocar lá no grupo também. E aí a gente vai discutindo e falando, mas é tempo hábil, tranquilo para ser feito, tá? E avaliação, até a gente tem uma novidade aí mais para frente com relação a se a gente vai proceder do mesmo formato, como foi, que eu acredito, né? Mas aí, de novo, a comunicação não é oficial, né? Oficial só quando a gente tiver ela realmente, mas estamos caminhando para isso, né?